Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse nosso canal de Direito Tributário. Meu nome é Pedro e já tem algum tempo que eu não gravo aqui os vídeos para vocês, eu estudando mudanças da legislação tributária que vem ocorrendo, meio reforma tributária, trabalho e a mudança. Mudei de uma casa para outra, acabou aí que eu fiquei alguns dias sem publicar vídeos, mas esse canal não pode parar, assim como o direito tributário e as mudanças não param nesse país. E essas mudanças impactam diretamente no seu bolso. Seja você devedor dos tributos, seja você credor de alguma empresa que está devendo tributos. Já pensou nisso? Você é o credor da empresa, ela não te paga e de repente a empresa fale. Ah, isso pode acontecer, você pode pedir a falência da empresa, por que não? Mas agora quem pode também? A Procuradoria da Fazenda Nacional, as procuradorias estaduais e as procuradorias municipais. Sim, o crédito público, a partir de agora, pode ensejar aí a falência da empresa. E essa é a notícia de hoje. Olha só, após vitória no Superior Tribunal de Justiça, PGFN pode pedir falência da empresa. A terceira turma decidiu dessa forma. Trouxe um precedente importantíssimo aqui no RESP 2.196.073 de Sergipe. Agora, envolvendo a companhia Casa de Carne, Comércio, Importação e Exportação Limitada. Já, assim, a notícia nem tinha ainda madurado e olha o que nós temos na sequência, uma segunda notícia. Em uma ação inédita, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Procuradoria Federal, pediram a falência de quem? Do grupo Vitor Hugo. Sabe quanto está dando os créditos lá? Cerca de 1,2 bilhões em créditos tributários. A justificativa é que eles são devedores contumazes, essas pessoas, elas, por vezes, utilizam-se de pessoas interpostas, criam offshores e não pagam. Mas a realidade no Brasil ainda é maior, tá? Não se limita a esses grandes players que estão devendo aí bilhões. Nós estamos falando aí que muitas empresas aí que estão devendo aí 7, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, 800 mil, né? E pode descer um pouco a régua. São devedores contumazes, eles sistematicamente aprenderam a não pagar os tributos. Não que sonegam, tá? Não, sonegadores, hoje não é a vez de vocês, calma. Nós estamos falando aqui das empresas que aprenderam a declarar e não pagar, tá? Os devedores contumazes. Utilizam isso como uma ferramenta de negócio. Hoje a gente tem o Código de Defesa do Contribuinte, que na verdade não é Código de Defesa do Contribuinte, né? Idealizado para defender o contribuinte que paga tributo, porque geraria ali desarranjo no mercado, uma empresa pagar tributo e a outra não. Tá, quem deveria cuidar disso é o CAD, mas, né, enfim, há implicações aí na esfera tributária, então, sob esse pretexto, endurecer um pouco mais as regras para os devedores contumazes, nós já tratamos sobre isso no canal. Esse precedente do STJ abre as portas agora para que uma pessoa que tem aí o crédito público possa, dadas as ressalvas, né, de deixar talvez esse mecanismo para o último da fila, depois de ter testado todos os outros e não ter satisfeito o crédito público, pedir a falência de uma determinada pessoa jurídica e com todas as implicações que isso pode ocorrer. Eu vou voltar aqui a tela e nós vamos aqui dar uma olhadinha na questão aqui da falência, só para vocês terem uma noção. Ó, será decretada a falência do devedor que não pagar a soma equivalente a 40 salários mínimos, que hoje dá pouco mais de 60 mil, não chega a 61 mil, não pagou. Você vai lá, protesta o título, né? O título tem que ser um título executivo, vai lá e já pede a falência dele. Tranquilo. 40 salários mínimos, tá? Não façam confusão, que tem que ter metade do capital, metade das dívidas total. Você é dono de metade mais um, e aí vai lá e pede. Não, isso é em relação a convalidar a recuperação judicial de uma empresa em falência. Aí você tem a Assembleia de Credores, aí somando-se ali o capital votante em relação a metade dos créditos ali mais um, aí você pede ali, na verdade, metade dos créditos você pede ali a convolução da recuperação judicial em falência. Nesse caso aqui, não estamos falando, você tem um crédito que ultrapassa 40 salários mínimos. Ultrapassou, beleza, pode pedir a falência se caso não pagar. Depois você tem o executado em quantia certa que não paga, não deposita, não nomeia bens à penhora. E depois aqueles que praticam crimes falimentares, vão dilapidando patrimônio, etc, etc. E aqui já tem implicações até na esfera penal, tá bom? Certo decretada aqui a falência, você tem aqui um concurso de credores, né, através dos seus créditos. A classificação de créditos vai determinar aí o concurso de credores. A classificação do crédito obedece à seguinte ordem: os créditos derivados da legislação
trabalhista limitado a 150 salário mínimo por credor e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Esse é o primeiro a receber. Tá na fila. Só que eu queria chamar a atenção para você, porque eu sei que tem muito advogado que me segue aqui, e eu já falei disso antes no canal, e talvez você não se lembra. Nós agora podemos receber junto com o credor trabalhista, tá? Foi decretada a falência da empresa, você tem um crédito de honorários, não está vencido. Tá, venceu na hora. Beleza, isso é normal. Venceu. Ou já está vencido, não tem problema. Agora você está lá junto com o credor trabalhista, você tem 1 milhão para pagar a dívida, você vai ter que fazer, o credor trabalhista, né, o credor do acidente de trabalho vai ter que fazer o rateio com o advogado, tá? Qual o limite disso? Ainda não está muito bem definido, mas provavelmente os juízes devem limitar aí a 150 salário mínimo, ou alguns juízes até muito menos do que isso, etc, etc. Como que a gente chegou nisso? É uma outra conversa, né? Foi colocado que nosso crédito tem natureza alimentar. Concordo, tem natureza. Mas outros créditos também tem, tá? O corretor de imóveis, outras pessoas autônomas, o marceneiro, etc. Qualquer pessoa que tenha prestado serviço lá, né? Suponhamos aí que a pessoa está com um MEI aberto ou com uma pessoa jurídica prestando serviço individualmente, né? Você está pejotizando a questão e nada contra a pejotização, tá? Não tem problema nenhum nisso, vamos respeitar a autonomia de vontade das pessoas, mas essa pessoa também está fazendo grana para se alimentar, tá bom? Essa pessoa vai mais para baixo no fim da fila, a menos que seja reconhecido aí que ele é um credor trabalhista, muito difícil disso acontecer. Então, na ordem de preferência, nós advogados aqui, nós temos um privilégio junto com os demais. E depois você tem aqui o crédito público, né? Você tem, na verdade, os créditos gravados com direito real. Por exemplo, um imóvel alienado ali, alienação fiduciária. Até o limite da alienação fiduciária, vamos dizer, o saldo devedor é 200 mil e você tem mais 100 mil ali da alienação do bem. Vendeu, né? Então, você guarda os 200 aí, que é do credor, né, fiduciário. Isso aqui é um exemplo. E você tem esse super privilégio aqui da Fazenda, que são os créditos tributários, independente da natureza ou tempo de constituição. Então, os créditos tributários aí estão preferindo a outros créditos. Ó, a notícia é essa. Você que tem aí, então, uma empresa, já aprendeu a não pagar o tributo, fique esperto, porque pode ser que a sua empresa venha a falir. Ah, mas aí não dá nada. Tá. Se tua empresa for pedida à falência, e se por um acaso existirem alguns probleminhas de algum momento ali misturar patrimônio pessoal ou não, né? E se eu sou credor de alguém, é óbvio que eu vou procurar isso. Eu vou fazer uma análise disso. Os seus credores também vão fazer. A Fazenda Pública também vai fazer. Vai querer saber se você não cometeu crime falimentar, se você não misturou patrimônio pessoal e da empresa, se você fez as retiradas de prolabore e também fez algumas outras retiradas, e se isso não está muito bem documentado, como que está funcionando isso daí, a documentação contábil? Cuidado! A falência, ela não é tão simples assim, tá? Não estamos falando só sobre o período do falido não exercer atividade econômica habitual, né? Exercer atividade de empresa. Não. Há um risco muito grande de chegar até o seu patrimônio. Então, se você tem uma dívida tributária hoje, procure regularizá-la, né? Não parta do pressuposto também que tudo é exigível. Líquido certo e exigível, né? E tudo é legal. Talvez nem tudo seja legal, mas talvez você deva bastante. E talvez boa parte da dívida que está constituída em seu nome ela seja uma dívida válida. Então, procure ajuda. Procure um profissional de sua confiança, um advogado que possa te ajudar, um contador para fazer também a parte da tua contabilidade, uma empresa de auditoria para auditar, enfim, procurar problemas e resolvê-los e talvez solucionar suas dívidas tributárias, tá bom? Então eu espero aí que com essa informação você possa estar em estado de alerta e saber que agora você pode falir por não pagar tributo. Vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, um grande abraço a todos.